Penthouse Comics número 3 foi publicada aqui no Brasil em 1996, não sei exatamente o mês, mas era uma revista bimestral. Aqui no Brasil durou só 8 números, mas lá fora 30 e pouco. Só que assim, são os primeiros números que reunia mesmo os melhores artistas, né? E essa revista tem uma história muito interessante, que esse editor dela, o Jorge Caragoni, ele tinha feito alguma coisa para Marvel, aí ele foi para Penthouse, que é tipo uma Playboy mais explícita, e ofereceu para publicar um quadrinho independente, e a Penthouse falou para ele: não, vamos fazer melhor. Toma aqui um caminhão de dinheiro e contrata um monte de artista bom e faz uma revista mensal. Então, aí na época, acho que o dólar reajustado pela inflação, ele estava pagando mais de $1.000 por página. Então, um monte de artista conhecido falou: opa, beleza, estamos aí, né? O pessoal também não ia ser chato de ficar cancelando por desenhar mulher pelada, em cenas de sexo, essas coisas, então tava valendo, tal. Então você tem artistas tipo Adam Hughes e Kevin Maguire embarcando nessa aqui, né? E então ficou uma revista tipo aquelas eróticas europeias, só com essa cara mais americana, né? E vai ter algumas histórias de personagens recorrentes, que essas que são mais desenhadas pelos americanos, e algumas histórias avulsas com... Em geral, eles contratavam um artista europeu. Aqui começa com esse Captain Adventure, que é tipo a história é muito parecida com The Boys lá, né? E tem o Adam Hughes, isso aqui é tipo totalmente uma paródia do Superboy da época, né? Eu não sou Superboy. E aqui as vilãs, a equipe de vilãs, raptaram o cara e estavam fazendo uma lavagem cerebral para transformar ele em malvado, tal. E depois disso eles vão também aprisionar a namorada dele e transformar a namorada dele numa malvadona, tal, aqui. Então ele está sendo usado para combater a equipe de super-heróis, depois a namorada dele vai virar uma malvada sapeca que vai pegar as mulheres também. Uma coisa engraçada é que ele inseriu umas sessões de carta no meio da história. Eu não sei se isso também é assim no original. Talvez seja porque essa revista ela é bem uma cópia do que era quase um facsímile da edição americana, né? Inclusive aqui no começo tem uma coisa que raramente eu vejo, que é a tiragem dessa edição. Mostrava aqui 40 mil exemplares. Acho que por contrato talvez tinha que colocar. Isso é na época de distribuição em banca, né? Então, se imprimia 40 mil, assim, com muita sorte, vendia metade, né? Assim que funcionava em banca e tal. Então, aqui, logo depois, vai ter uma história que mostra como surgiu a Harry Kane, que é a namorada daquele super-herói, e essa daqui é desenhada pelo Kevin Maguire. Então, é legal que tem os desenhos do Kevin Maguire com uma mulher pelada e tal. E também é outra história que vai ser muito parecida com The Boys, né? Ou melhor, The Boys parecido com essa história aqui, onde a mina acaba tendo que fazer um boquete depois, essas coisas aqui. Aqui tem um editorial também inserido no meio da história desse Jorge Caragoni, que era o primeiro editor dessa revista. E esse cara tem uma história muito trágica, né? Em 95 a Penthouse começou a apertar ele, porque ele estava gastando muito dinheiro, ele, sei lá, depressão, essas coisas, ele se matou se jogando de um prédio, assim. Então aqui é curioso que tem todos os editoriais dele e tal. Essa revista em 96 ele já tinha se matado, né, desde 95. Parece que essa Penthouse Comics também fez muito sucesso na Espanha, assim. E aqui ela tendo que fazer o boquete. E aí a segunda história, isso aqui é uma mistura meio de Indiana Jones com aquelas histórias meio pulp, assim, que o Alan Moore às vezes faz também. Também essas duas primeiras é esse próprio Caragoni que escreve, o editor, só que o artista é o Gary Morrow. Esse eu não conhecia direito, mas essa é a história que eu acho mais legal dessa edição, mais assim, desenho e história interessante e tal. Eles estão lá no meio da África, buscando aventuras e tal, e estão presos estão tendo que lutar, tanto tribo de nativos locais como os nazistas, tal, né? Por isso aquela capa lá. E aqui você tem esse cara que é tipo Indiana Jones, tem essa mulher que ela ganha uma super força quando ela tá com tesão. Então eles estão aqui aprisionados, o cara tem que começar a fazer uns contos eróticos para ela sentir tesão e ganhar super força, tal. E é legal que ela passa o resto da edição assim com os peitões de fora e tal.
e eles vão lá, escapam voando em cima de um pterodátilo e tal, muito legal. E no fim eles acabam caindo seria tipo uma colônia romana lá perdida no meio da África, assim. E daí a história continua, que eles estão procurando lá uma moça e tal. Muito legal essa história. Propagandas da época, eu acho também isso muito legal, porque aqui no começo, era uma época, 96, internet quase não existia, então era tudo CD-ROM, né? Principalmente CD-ROM erótico, assim. Então, isso também eu acho muito legal ter essas propagandas da época. R$45 naquela época. Ah, bom, era uma revista, né? Assinatura da 6 edições. 45 em 1996 era bem caro. Isso aqui é uma outra história. Isso aqui é um pouco mais com uma cara europeia, mas também é um personagem recorrente. Legal que tem a recapitulação aqui do que acontecia, né, nessas histórias. E aqui estão umas minas no espaço, uma delas é uma androide, elas são capturadas, depois elas conseguem se soltar, elas têm que dar lá para sobreviver, e também elas vão acabar se pegando entre elas e tal. O traço também gosto bastante. Essa daqui é uma história mais bobinha, assim, tipo... seria uma mina de Nova York que acabou num planeta alienígena e ela transa com esse cara que nunca tira a máscara e tal. E aqui nessa história o cara tá com o pau preso assim num tronco e tal, e fica a história inteira tentando se soltar. Então é mais bobinho assim. Nenhuma dessas histórias assim é meio que uma putaria muito brava assim, né? São mais assim... relax e tal. Também não, pelo menos nessa edição não chega a ser assim super X-rated e tal. Tem lá os caras pelados e tal, principalmente as mulheres, mas nada também tão explícito assim. Isso daqui também é o paródia de Arc Comics, né? Tá aqui essas... se passaria no ano 2050, alguma coisa assim, e tem essa banda que tá buscando mais integrantes tal, só que eles contratam uma mina que acaba traindo eles, elas são enviadas para uma penitenciária feminina e lá vai ter um monte de mulheres de tudo quanto é tipo tal, também querendo pegar elas, essas coisas. Essa daqui seria a vilã da história. Essa daqui curiosamente tem umas cenas um pouco mais explícitas, assim, talvez pela arte ser mais estilizada tal, o pessoal ficou mais à vontade de fazer as coisas um pouquinho mais explícitas. Isso aqui é uma história avulsa, bem europeia, assim, de uma mulher que todo mundo que ela transa, ela excita tanto que o cara acaba tendo um ataque cardíaco, né? Então ela vai meio que conseguindo roubar os traficantes e tal, matando no sexo, né? Tem um pessoal que ela precisa passar para conversar com alguém e fala, vamos trepar tal, e mata os dois de ataque cardíaco, assim. Esse on é desse desenhista Kevin Nowlan, que também é outro bem famoso lá da época e tal, que é aquela história assim de pessoas da União Soviética que foram desenvolvendo poderes e tal, e aí quando a União Soviética caiu, vai o pessoal tentando matar elas para acobertar a história. Curiosamente, essa última edição quase não tem sacanagem nenhuma, que eles tinham feito sacanagem na edição anterior. Isso daqui é outra mina que ela também fica poderosa quando transa e tal. Isso é um tema recorrente nessas histórias de ficção científica erótica, assim. E aqui eles estão tentando... vão encontrar lá o pessoal da ex-União Soviética que está tentando matar elas. Então, assim, de novo, história bem... Assim, o argumento não vai ser super complexo, mas toda a arte, isso aqui... É engraçado que comparado com a Image Comics, né, que às vezes tinha uma arte bem deficiente, isso aqui é tudo pessoal assim que tem um padrão de storytelling e tal, muito legal. E aí assim, essa revista eu dei uma pesquisada online para ver como que tá os preços dela, não tá super barato, não tá muito caro, vai estar entre 20 e 30 reais, eu acho. Então assim, eu não sei se eu completaria todas essas edições, mas com certeza elas são, acho que eu vou acabar só lendo os scans dela para matar a curiosidade, mas tem assim bastante qualidade de desenho, além de ser uma peça da época também muito interessante.